aplicações aí de mercado. Eu vou falar aqui, o nosso foco vai ser na área de flexíveis, né, de extrusão tubular com matriz plana, e os destaques da Feira K. A nossa agenda basicamente vai ser, eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui dos principais temas da Feira K, na realidade já foram amplamente discutidos aqui, mas agora eu vou falar na visão do mercado de flexíveis, né, que não muda muito não. Vou falar dos principais expositores fabricantes de equipamentos presentes na feira, passando por cada um e mostrando pelo menos alguns detalhes aí dos avanços de tecnologia. E também, por fim, as tendências e desafios aí para o futuro na área de flexíveis. Começando de uma forma geral, né, como já foi comentado, os destaques da Feira K: sustentabilidade, que é muito voltado para o design de embalagens, reciclagem, uso de PCR e biomateriais. Também no lightweight, redução de peso das embalagens também, você vê com frequência, é o assunto, né, que sempre está em moda. O crescimento da automação e uso da inteligência artificial também já está acontecendo e é real, que vocês vão ver aí nos próximos slides, tá? A preocupação com redução de consumo de energia, que cada vez mais são equipamentos elétricos buscando a redução do consumo de energia por quilo de plástico produzido. E também o material reciclado se transforma numa nova matéria-prima. Hoje, alta qualidade e com elevado valor agregado. Então, nós estamos num outro patamar já do PCR. Alguns recados aqui, na realidade, principais aí de dois personagens, a doutora Christine Bunke, da Plastic Europe Germany, falando que os esforços coordenados para o carbono neutro até 2050. Então, isso aí é uma realidade para toda a indústria europeia. E também Thomas Frank, diretor da Feira K, criar uma economia circular para plásticos exige colaboração de toda a cadeia de valor. Então, isso aí já está fundamentado. Não tem mais volta e vamos seguir em frente, né? Falando um pouquinho aqui dos fabricantes de equipamentos. Nós temos aqui como o fabricante do Brasil de equipamentos, que é a Carnevale, que é o nosso parceiro aí de várias feiras cá e também outras feiras aqui no Brasil, e onde eles apresentaram, como o Marcelo César falou, uma coextrusora 5 camadas polares, com 5 extrusoras, sendo a matriz 550, a Lego 2500, produção basicamente atingindo até 900 kWh, até 1.000 kWh, dependendo do tipo do pedido, né? E, claro, automação, controle de processo inteligente, monitoramento em todas as condições operacionais. Ou seja, hoje nós já temos equipamentos nacionais que têm no mesmo porte dos equipamentos que a gente já vê lá fora, tanto a nível de produção como a nível de tecnologia. Uma atenção especial aqui com relação à nossa parceria de Braskem e Carnevale de longos anos. Na verdade, a gente sempre buscou, nas feiras, mostrar alguma solução Braskem, nesse caso aqui foi uma solução Braskem Film Shrink de carbono negativo, utilizando as resinas iMgreen Biobased. Nós usamos duas resinas, polietileno de baixa densidade e polietileno de alta densidade, e a resina PCR Winil. Então, aqui é uma combinação de resinas para aplicação do filme Shrink. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né? A resina iMgreen, na realidade, hoje a pegada de carbono de uma resina iMgreen, tá? Que nós já temos um ciclo de vida analisado, menos 2,12 quilos de carbono capturado da atmosfera por quilo de plástico produzido. PCR, como já foi dito, ele, apesar de ter uma pegada de carbono positiva, mas ele já é menor daquela pegada de carbono fóssil. Por quê? Porque eu já estou reutilizando esse material. Então, essa formulação que nós apresentamos lá, que tem o STN7006, SH
SHS 150, que é alta densidade, e mais o PCR, nós temos a combinação aqui dessa formulação específica, dando menos 1,5 quilos de captura de carbono por quilo de embalagem produzida. Então, esse número aqui é um número significativo, ou seja, para eu produzir uma embalagem, eu estou capturando CO2 da atmosfera. Então, isso aí, nós estamos alinhados com as nossas diretrizes, né? E os nossos objetivos aí de contribuir para o meio ambiente. Então, aqui é uma placa, nada mais é que a distribuição das camadas, né? Com relação, são 5 camadas, onde nós utilizamos nas resinas, nas camadas externas, o STN 7006, o Pro 2606, que é um linear que ainda é de origem fóssil, né, que na nossa formulação ele faz 9% da porcentagem dele, que daí tem a parcela também dele positiva. E também, o que aconteceu? O PCR vai na camada do meio. Isso aí é que nós estamos comentando, a coextrusão, nesse momento, que é muito importante. Tá? Então, é na construção que eu vou encapsular o PCR, que é onde eu vou conseguir, nessa aplicação dessa nossa solução, uma excelente cabimento superficial para aplicação, né, de brilho e também uma preservação e uma apresentação do produto muito boa, produto embalado. Aqui o exemplo, aqui foi o filme que nós produzimos na máquina da Carnevale e envasamos já nos frascos de óleo e de iogurte. Excelentes balanços também de propriedade mecânica, rigidez. Então, ou seja, mesmo você utilizando o PCR, você tem que garantir as propriedades básicas para a aplicação. Então, consistente contração de performance, então, em fornos, aqui está o exemplo, né, da aplicação funcionando, e, claro, a pegada de carbono contribuindo para o meio ambiente, né, na realidade, com relação aos efeitos climáticos. E suportado também pela economia circular, usando a nossa linha de materiais reciclados, o IMIL. Então, aqui, basicamente, seria o nosso lançamento da nossa solução Braskem e Carnevale na Feira K. Comentando também, nós tivemos um outro fabricante de equipamentos nacional. A Ruli, na realidade, foi a primeira vez que ela apresentou uma máquina operando, né, durante a feira. Eles apresentaram uma extrusora, 2 extrusoras 63, 3 extrusoras 50 milímetros, ela de menor porte do que a outra extrusora apresentada anteriormente, mas também para aplicação de filmes técnicos, produtos alimentícios, né? Projetado também para produzir filme barreira. E eles também apresentam uma solução já na indústria 4.0 que permite monitoramento real e parametrização de acionamento da extrusora remotamente, produção de 700 kW. Então, também uma máquina aqui representando aí o nosso país. Deixa eu fazer uma perguntinha que eu vi, uma tendência lá, que é aquele anel de ar. Não sei se você consegue falar alguma coisa sobre isso, que ele vai mexendo, vai baixando. Sim. Isso é uma tendência, isso tem melhorado muito? Uma boa pergunta. Na realidade, hoje, todas essas máquinas, aqui tem um exemplo, todas essas máquinas têm esse anel que você consegue movimentar. Tá? Na realidade, aqui você melhora a capacidade de resfriamento do material. Então, você consegue dar maior produção e você vai controlar. Alô? Então, você consegue controlar essa produtividade e melhorar a eficiência de produção e estabilizando o balão também. Tá? Então, aqui, um exemplo claro da utilização da inteligência artificial. Windmiller já é uma grande produtora de equipamentos lá na Alemanha, e eles estavam expondo na feira uma coex, né, da linha Varex 5 camadas, Easy 2.1, filmes técnicos, aplicações alimentícias e embalagens em geral. Mas o mais importante é o quê? Eles já estão utilizando a inteligência artificial para otimização de processo. Mas como isso aí? A máquina, ela controla automaticamente e analisa os parâmetros de produção e ele consegue, sozinha, sem a intervenção humana, o ajuste da linha do ar, a linha de névoa, utilizando sensores de temperaturas aqui, que eles analisam as temperaturas do balão, tá? Ajuste de altura, regulagem da altura do balão também, velocidade da estrutura, velocidade de vazão do ar e, consequente, aumento de produtividade.
Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam dando shows, na realidade, durante o dia, onde tinha um apresentador aqui, e a máquina em operação, e a máquina, através da inteligência artificial, sem nenhuma intervenção humana, ele apertava lá um botão, que fosse um copiloto, né, da produção, e aparecia no painel. Era uma apresentação de 15 minutos. A máquina rodando 752 quilos hora, e daí ele dava o comando para a máquina, e a máquina começava a regular, via temperatura, regular a altura da linha do ar, a vazão do pedido, a vazão aumentando a produção para 1.048 kWh, sem nenhuma intervenção humana. Então, isso aí era realmente o uso da inteligência artificial. Por quê? Porque, na verdade, a máquina vai armazenando os dados de produções de pedidos anteriores e ele consegue depois otimizar o processo. Então, não vai precisar o operador ficar mexendo na máquina, não. Aqui não. A máquina faz esse ajuste e regula. E outra, no final da apresentação, mostrava o ganho anual de produtividade em dólares, em euros, na realidade, tá? Então, é isso aqui foi, na realidade, aqui é o estado da arte, no caso da Big Miller, apresentando na feira. Uma pergunta, cabeçote giratório ou torre giratória? Ou os dois? Torre giratória. Cabeçote não mais. Hoje, basicamente, todas as máquinas são torre giratória. Torre giratória. Então, aqui o apelo realmente, e a máquina com toda a estrutura de alimentação, só para vocês terem uma ideia, há 3 anos atrás, a Vindimir apresentou o quê? A troca rápida de pedido, que hoje nós sabemos que o desafio para cada transformador é a troca de pedido, onde você muda a formulação, muda a largura, muda a espessura. Então, há 3 anos atrás, eles apresentaram o quê? No mesmo show, ele produzia, a máquina produzindo umas 5 camadas também, ele mudava o pedido, mudava a largura, espessura e formulação. Só a máquina controlando. Você sabe que cada extrusor tem uma rotação, uma produção. Ele consegue balancear os alimentadores gravimétricos junto com o final do pedido e a troca automática. Então, eles já tinham há 3 anos atrás. E agora eles vieram com essa novidade do uso da inteligência artificial. Um outro grande produtor também de máquina, Reifenhaus, alemão, eles não têm máquinas expostas no stand, mas eles têm um showroom que eles levam os clientes deles para conhecer as máquinas, né? Nesse showroom, onde tem as máquinas rodando. Aqui, na realidade, o que eles estão em destaque? É o lançamento de uma nova geração de construtoras, a Ivo Gen 3, na linha de filmes flexíveis. Qual que é aqui a tecnologia empregada? Eles conseguem produção até de 1.050 kWh com uma matriz 350 milímetros. Tá? Então, eles combinam combina máxima produtividade com sistema de assistência inteligentes também e conectividade prepara para o futuro. E também utilizam matrizes produzidas por eles, que é a UltraDAIS, matriz de 3 e 5 camadas, buscando a produtividade máxima, uma versão de 7 camadas otimizada para filme barreira, e também tem uma versão de 9 camadas, também para otimização de filme barreira e filmes mais complexos, tá? Como é que ele controla essa questão de estiramento com uma matriz menor? Oi? Para não ter o alinhamento do filme. Não, exatamente. Na realidade, na realidade, o estiramento quem controla é a abertura da matriz, tá? Então, a abertura da matriz 1.8, 2.1, que é padrão, tá? O interessante aqui é o seguinte, que é com uma matriz de 350, ele consegue tirar 1.050 kWh, que normalmente você teria condição de uma matriz de 500, 550, tá? Então, ele consegue essa produtividade em função da tecnologia empregada na matriz, tá? Uma outra observação aqui, que meus colegas anteriores aqui falaram, é a presença de fabricantes de máquinas asiáticas, tá? Aqui está um exemplo de uma empresa chinesa, tá? Jimmy Machinery, onde eles estão apresentando uma máquina de alta produtividade, na realidade ela está rodando 827 kWh, 827 kWh, uma construtora 5 camadas, padrão zona, uma extrusora, né? Filmes técnicos, aplicações alimentícias, filme xirinca, ou seja, aplicações de filmes gerais. Automação e controle de processo, monitoramento total das condições operacionais,
Mas o interessante é o seguinte, é que eles estão avançando com máquinas grandes, de grande produção. Antigamente, você via nas feiras de 3 anos atrás, 6 anos atrás, eles aprendem com máquinas pequenas, simplesinha, naqueles stands pequenininho. Agora não, eles estão com máquinas grandes, de grande porte. Aqui um exemplo, umas cinco camadas, 3 extrusores de 70 e uma de 120 do meio, ou seja, alta produção, até 1.100 quilos-hora. Então, esse é um detalhe que está acontecendo, não é detalhe não, é uma realidade que está acontecendo. E aqui um outro exemplo, um outro fabricante asiático, aqui de Taiwan, também apresentando uma máquina aqui, ó, 7 camadas já. Apesar que, na verdade, eram 5 extrusoras, tá? De 55 milímetros. Mas qual era aqui o apelo deles? É a máquina, aplicações alimentícias, tá? Mas com essas 7 extrusores de 55 camadas, de 55 milímetros, eles também falam que eles podem customizar essas extrusoras para rodar baixa densidade, linear, alta densidade, PP e nylon. Ou seja, eles estão diversificando aí as aplicações, tá? Então, isso aí é um ponto de atenção e é realidade. Aqui é uma máquina de 600 kWh. Também temos os fabricantes aqui italianos. Então, como nós dissemos nas apresentações passadas, eles têm tecnologia, eles têm tradição em máquinas. Então, isso aí é inegável, tá? Os italianos, tá? Então, a bandeira Extrusion, aqui nós temos no Brasil, temos muitas máquinas dessas, rodando principalmente filmes agrícolas, tá? Aqui eles apresentaram uma máquina 7 camadas, Barry Flex. Aqui é um filme técnico de alta barreira, camada central com EVOH e também possível combinação com nylon, tá? Automação, controle e monitoramento das condições operacionais. Aqui tem, ou seja, no painel você tem todas as condições para você atingir o ótimo da máquina, né? De condições de operação. A máquina rodando 500 kWh. Aqui um exemplo da aplicação, 7 camadas, que é o caso dessa máquina, usando polietileno nas camadas externas, o adesivo, o EVOH e o nylon, tá? Um exemplo aí da aplicação. Um outro fabricante italiano, a MEC, também aqui mostrando uma coextrusora, 7 camadas também, dá para ver, são exatamente concorrentes e ficam um do lado do outro na feira, tá? Também uma máquina 7 camadas, 600 kWh, filmes técnicos de alta barreira, com camada central EVOH, também é uma coextrusora para filme barreira e também sem barreira. Mas aqui qual foi o apelo deles aqui? Foco na automação. Na verdade, eles estavam usando robôs para retirada das bobinas e também como para colocação também dos tubetes. Então, não, sem intervenção humana. Aqui é o detalhe, 7 extrusoras bem compactadas e bem posicionadas aí ao redor da matriz. Outro fabricante italiano, Collines. A Collines, normalmente, eles apresentavam nas outras feiras apenas uma máquina matriz plana. Esse ano aqui eles vieram com 2 máquinas. Ou seja, eles estão intensificando também a extrusão balão. Então, já vieram com uma máquina com extrusora 9 camadas, tá? Alta transparência, uso de EVOH, versatilidade de 20 a 200 micras, baixo consumo de energia, tecnologia de operação, interface gráfica intuitiva e amigável. Estão buscando com relação aos equipamentos. Mas aqui, um detalhe da máquina, que até então, basicamente, eles apresentavam máquinas de matriz plana. Mas eles também apresentavam uma máquina de matriz plana. Aqui, também a Collines apresentando um outro equipamento para a produção de filme stretch. É uma máquina menor, na verdade, 5 extrusoras também, 7 camadas, 1.000 kWh, 700 metros por minuto. Essa aqui é considerada uma máquina pequena de máquina stretch, tá? Saída de 3 bobinas a cada tirada. No caso, eles estavam rodando aqui, um detalhe, um filme stretch com 35% de PCR. Então, buscando aí, vendo a tendência, né, do uso do PCR nas embalagens flexíveis. Aplicação filme stiff manual sem tubete. Aqui estão os filmes produzidos, né, 35%. Então, um detalhe aí para a gente observar. Que o grande desafio é a questão da reciclagem do stretch, né? Sim. Para vocês terem uma ideia,
O próximo fabricante de equipamento é a SML. A SML, nós, na feira passada, só que um adendo, nós tivemos uma parceria com a SML na feira passada. Então, nós apresentamos uma solução Braskem de filme stretch com 30% de PCR. Hoje, nós temos essa resina, hoje já está sendo utilizada no mercado, nós já temos vários projetos de brand owners, filme stretch com 30% de PCR, o nosso PCR, tá? Que nós temos vários grades, né? Tanto de shrink como PCR, como shrink, como stretch também, como envelope de segurança, várias aplicações hoje. Nós já temos grades específicos para produzir para utilizar o nosso PCR. Então, nesse ano aqui, a SML apresentou um equipamento também de médio porte. Aqui seria uma SML SmartCast, 13 camadas, 7 extrusoras, tá? Então, aqui são equipamentos, aqui já considera uma máquina plana de médio porte. Ela chega a 2.500 kg e sai 6 bobinas de 500 milímetros a cada tirada. Aqui um exemplo, né, da aplicação. Na verdade, são 7 extrusoras, cada extrusora de uma cor, e aqui as 13 camadas, onde é o cabeçote, que vai dividindo. Basicamente, o azul claro e o azul escuro aqui é 25% da formulação, e as outras camadas, as camadas externas, o clean clay e no clay, 10%, a subskin 10%, e a camada central também 10%. Então, o que é? Eu ganho a versatilidade de ter uma máquina com extrusora. Basicamente, o filme stretch, a gente usa polietileno linear de baixa densidade, mas eu também posso usar polipropileno. Então, eu consigo, numa máquina desse tipo aqui, de 13 camadas, 7 camadas, usar várias resinas, tipo metaloceno, buteno, resina de xileno, uma combinação de propriedades mecânicas para atingir a propriedade da aplicação final, tá? Do filme stretch. Está aqui um detalhe da linha da SML. Eles compactaram essa máquina aqui. Na realidade, eles puseram 7 extrusores em linha, que antigamente eles diminuíram o primeiro andar aqui. Eles estreitaram, deixaram a máquina mais curta. E estão 7 extrusores em linha. E eles também têm uma alta capacidade de resfriamento e controle de propriedades mecânicas. Ou seja, eles têm um extrusor muito grande, porque eles conseguem controlar a linha de névoa, o estiramento do filme, proporcionando uma resistência mecânica considerável, tá? Finalizando e resumindo aqui em tudo que eu falei, né? Na verdade, quais são as tendências e nossos desafios aqui para o futuro? Eu só vou reforçar o que os meus colegas, os apresentadores anteriores falaram, tá? Então, são segmentos diferentes, transformações diferentes, formas de transformação diferentes, mas o sentimento é o mesmo. Inteligência artificial aplicada às máquinas, capaz de medir o desempenho do pedido, antecipar falhas e otimizar condições operacionais para o aumento de produção sem intervenção humana. Então, isso é real. Até então, na extrusão matriz plana, matriz extrusão tubular, isso aí não existia. A economia circular e a redução de CO2 continuam sendo temas centrais para a indústria de plásticos, como vocês viram no início lá, que é o conceito na Europa, não tem mais volta. Sustentabilidade como um modelo de negócio lucrativo, tá? Então, essa visão, eu vou usar PCR, vou usar a resina I'm Green, tem todo um para sustentabilidade que seria mais caro, mas hoje nós estamos invertendo. Na verdade, eu consigo ver sustentabilidade como um modelo de negócio lucrativo. Aumento de fabricantes de equipamentos, broadcast, com tecnologia MDO, foi muito conversado aqui, muito discutido aqui, ou seja, para a produção de embalagens monomateriais. Então, é a busca constante de tecnologia MDO para trabalhar tanto em Pro e como Cast. Aqui, não tão diferente, né? Aumento da estratégia de mão de obra qualificada e alta rotatividade de funcionários experientes. Então, isso aí é uma realidade que estamos vivendo, né? Para vocês terem uma ideia, 74% da média global das empresas sofre de escassez de mão de obra, mais do que o dobro em comparação de 10 anos atrás. Isso aí é real. Automação e uso de robôs cada vez mais recentes, presentes nos equipamentos, né? E, por fim, também, o aumento significativo da presença de fabricantes de máquinas asiáticas, com capacidade produtiva e número de camadas também maior.
Eu chego aqui, dá uma cara de apressado, conversa andar rápida, né? É isso aí. Então, obrigado a todos aí. Aqui tem o meu todo. Queria só te fazer uma pergunta, sei que está atrasado. A gente viu algumas coisas quando você tinha matriz lá com camada nanométrica, esses negócios lá que custa 500, 600 camadas. Eu não vi muito nessa feira. Tem ainda? Tá, tem essa tendência com a vantagem e desvantagem? É o seguinte, um exemplo da SML, como nós fomos parceiros da SML durante 8 anos, 9 anos, 3 Ferac nós participamos com eles. E eu tive a oportunidade de testar matrizes, na realidade, cabeçotes de 55 camadas, comparando com 13 camadas, tá? Então é o seguinte, normalmente o fabricante de molde, ele é específico. Então, claro que ele quer inovar, ele quer criar uma nova tecnologia. Sim, há diferença, só que o custo ainda não compensa. O ganho de eu trabalhar com estou falando de filme stretch, tá? Com 55 camadas, eu cheguei a trabalhar também até com 67 camadas, que eles foram avançando aí. Mas o ganho, tem benefício? Sim, tem, mas não compensa a diferença do investimento, por enquanto, tá? Muito interessante. E, obviamente, uma mais deu, o filme tem que ser livre, livre de gelos. Tem que ser uma Não, resina especial. agora, pasmem, tá? Eu precisei quebrar um paradigma, porque filme stretch, antes, para mim, gel é inimigo número um. Só que eu consigo fazer numa máquina, hoje com 13, até 7, 5 camadas, com 25%, 30% de PCR. Lembre-se que o nosso PCR é a logística reversa do próprio filme stretch. Então já começa por aí. Então, só tem que ter filme, é um PCR que a gente capta no mercado, só de filme stretch e produz. Vai ter gel? Vai ter gel. Vai ter aquela corzinha amarelada, que a gente chama de canelinha? Sim, vai ter. Vai mudando a chama de série tecnologia. Gold. Oi? Chama de série Gold. Exato. Então, só que hoje as máquinas estão acompanhando a tecnologia. Porque o que é que eu preciso? Eu preciso ter gel? Preciso, tem gel? Vou ter gel. Você vai ver o filme lá estirando. Esse filme que nós produzimos há 3 anos atrás, ele tinha 12 micras. Ele estirava 380% de ultimate ele dava, tá? Então, ele era um filme de alta, mas por quê? Porque, primeiro, a máquina ajudava. São extrusoras específicas que já tinha gel, só que essas máquinas, eles trituravam o gel, eles dispersavam o gel para vários géis pequenos. Então, você vê os géis e também a combinação de resinas. Eu usava polipropileno, eu usava metaloceno, resinas específicas, por quê? Para dar essa sinergia, e eu punha onde o PCR no meio, nas camadas do meio. Então, a gente conseguiu fazer uma resina de alta performance com PCR. Então, como eu disse para vocês no início, hoje o PCR, ele tem qualidade e tem como você trabalhar. Cara, que vai ter uma variação maior do que uma resina virgem, mas ele vai ter um range maior, mas você vai conseguir trabalhar juntando resinas fósseis, resinas PCR e também o equipamento. É uma combinação. Obrigado, Carlos. Obrigadão. Obrigado. Você vai tirar foto? Ih, ó, não tá popular, não tem ninguém para tirar nossa foto, hein? Obrigado, Jordão. Salvou o time aqui.